Bom dia, meus queridos. Eu estou ainda aprendendo, a lidar com as redes sociais. Eu sou nova. Então, me falaram que eu tenho que falar um pouquinho de mim, porque tem pessoas que não me conhecem. A maioria que estão no meu canal são pessoas que já foram meus alunos, ou são meus alunos, ou vão ser meus alunos. Então, vou falar um pouquinho. Meu nome é Maria Alice Biscaro de Backer. Sou professora de teologia, sou do Rio de Janeiro, sou formada em teologia pela Faculdade São Bento, com mestrado e doutorando na PUC, aqui do Rio de Janeiro, na área de teologia bíblica. Então, eu trabalhei sempre o Antigo Testamento, trabalhei Jonas e os 12 profetas. Então, essa é a minha área de atuação, na área da formação teológica. Sou advogada também e tenho também mestrado e pós-graduação na área de história. Então, eu trabalhei a minha pós lato sensu em medievo e minha pós estrito sensu em história na época dos persas. Então, em história antiga. Então, eu sempre gostei muito de estudar, Então, a minha área é acadêmica, é o que eu gosto de fazer. Então, quem gosta de estudo, meu canal é para isso, é para o estudo. Eu não tenho vocação para uma teologia devocional. Eu tenho mais vocação para ser formadora mesmo, teologicamente, ligada à academia. Então vamos lá falar da santidade. Então nós estamos falando do Levítico. E o Levítico tem a parte que vai falar da lei da santidade, que vai estar do capítulo 17 até o capítulo 26. Essa seção vai enfatizar a vida mais do que o ritual, mais a obediência à ordem de Deus, porque essa ordem ainda está presente no meio do povo. Deus deve ser reconhecido primeiro. Se isso não for cumprido, a pessoa será cortada dos que desejam manter esse acordo de aliança com a vida, porque Deus é vida. O que é apresentado na lei de santidade é para todos. Precisamos estar em contato com os preceitos e vão surtir os seus efeitos. Mas não podemos esquecer nunca da prática à obediência. Precisa essa obediência ser mantida intacta, porque este povo, ele vai estar na terra, mas depois ele vai estar lá em Babilônia, longe da sua terra. Esse período é chamado exílico, e nesse período do exílio, ele não tem mais o templo, então ele só tem a lei. Então essa obediência à lei é fundamental para que este povo mantenha a aliança. Agora vamos tratar da obediência concretizada na vida. Então a lei da santidade é para ela ser vivida, testemunhada. Devemos notar que há uma diferença entre sacrifício e santificação. Sacrifício é tornar-se santo e santificação é viver santamente. Então há uma diferença. Este capítulo vão apresentar essas orientações para que nós possamos levar uma vida de santidade. Eram diretrizes para o povo antigo, da mesma forma que é para o povo de hoje. Imaginamos a intimidade que tinham com a vida e com a morte. A vergonha e a humilhação de ter que se manter afastado da comunidade, porque quem não está numa vida de santidade é afastado da comunidade. E ela toda gritando,
impuros, então ninguém queria passar por isso, né? Isso está onde? Está lá em Levítico 13, 45. Então vinha o abate, o sangue era esguichado, aspergido e passado, o cheiro encoberto pelos incensos, com grande final a nuvem sugeria que os sons do pecado e da morte transformando-se. Então o coro de louvor à presença de Deus no meio do povo. Levítico 26. Quase podemos ouvir o chofar. Chofar é aquele chifre do carneiro, né? E o som suave da harpa, agora silenciosos. A mensagem santa do Levítico está viva, é vibrante, na expectativa de fazer uma moção do santo, o Messias Redentor, que vai estabelecer a nossa morada eterna. Salmo 43. Os biblistas têm discutido se esse capítulo faz parte ou não da lei de santidade. Alguns vão achar que ele atua como ponte para todo o material, já que faz menção às oferendas de Levítico 13. Ali Deus é reconhecido como fonte da ordem e está vivo no meio do povo. No capítulo 18, versículos de 1 a 30, vai falar da santidade do sexo. O sexo como afirmação da fonte da vida. Segue-se que todo controle sobre essa vida precisaria ter uma ordem, ter um ordenamento. Então, a relação de aliança e a relação com respeito à vida exige que a parte inferior, nós, criatura, superior, o Criador, tá certo? Receba orientação do seu Criador. A santidade no controle da vida, quer dizer, do sexo, encontra-se na ordenação que está de acordo com o plano de Deus. Assim, o autor começa o capítulo 18 falando com o Senhor dizendo a Moisés: fala aos filhos de Israel, eu sou o Senhor vosso Deus. Depois nós vamos, no capítulo 19, ver diversas regras de conduta. É a regra básica do relacionamento entre o divino e o humano, o amor de Deus e o amor ao próximo. Sede santos, pois eu sou santo, eu, o Senhor vosso Deus, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ali vão ser estipulados também os castigos respectivo a essas ordens. No capítulo 20, nós vamos encontrar os dispositivos penais para os diversos pecados. Então vai ser tratado as transgressões do santo nome, é considerado o amor do próximo, a começar pelos pais. É aquela expressão muito antiga, assim, caridade começa em casa, entendeu? Porque a gente conhece muitas pessoas extremamente caridosas com o outro, mas dentro de casa é um inferno. Então, é para essas pessoas. Então, a caridade começa pelos seus pais, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua esposa. Então começa em casa, né? E ali ele vai falar que o castigo pela transgressão é naturalmente a morte. Essa morte, ela pode ser real, mas também tem muito simbolismo sobre essa morte. Quem age ao contrário do reconhecimento é cortado de toda a vida. É o significado da morte. E eu estar afastada de Deus, eu estar em pecado, é a morte. Então, pecado é a morte para o cristão, né? Para quem acredita, né? Castigo capital. Israel permitia o castigo capital pelo apedrejamento.
está lá em Levítico 20, versículo 22. Ele vai ser praticado por toda a comunidade. Quem se recusa a conhecer a Deus como fonte de vida era cortado da comunidade e morto por apedrejamento. E depois, no capítulo 21 e 22, nós vamos ver os intercessores, banquetes sacrificais e vítimas do sacrifício. Moisés ainda é um intercessor por excelência. Seu papel seria melhor descrito como sumo sacerdote legislador. É ele que dirige e orienta os filhos de Arão, que vão ser os sacerdotes. Naquela época, algumas irregularidades eram simplesmente consideradas castigo de Deus, como cegos, aleijados, desfigurados. Isso era, ainda a gente não tinha uma concepção teológica que nós vamos ter com Cristo Jesus. Então, naquele momento e naquela época, isso era como um castigo, você nascer desfigurado. Depois, no 23, vão falar do dias santos, né? A ordem, né, que vai aparecer para que o leitor faça o mosaico da sua vida de santidade no mundo, o santo vivendo no meio do povo. A festa da Páscoa, dos pães sem fermento, que vai celebrar a libertação da escravidão do Egito. 50 dias mais tarde, o fim da colheita e as oferendas das primícias. Vão começar então a celebração das festas de Pentecostes. E no fim da colheita vai acontecer a festa dos tabernáculos. Em todas essas descrições da vida, o início de cada ano vai ser anunciado na celebração do grande dia do perdão, o Yom Kippur. No capítulo 24, vamos ver as punições das blasfêmias e dos homicídios, né? A vida de Deus está no nome santo e a vida do humano está no sangue. Assim, pela blasfêmia e pelo homicídio, Deus e o humano são perfurados. O blasfemador e o homicida devem ser mortos. Depois nós vamos começar a parte 5ª do Levítico, que vai falar das tarifações, das promessas que vão estar no Levítico 27. Então eu espero que vocês tenham gostado. Para ter um melhor entendimento, adquira a sua apostila, porque aqui eu falo bem rápido, é só um gostinho sobre o tema, para que vocês ou comprem a apostila, ou comprem um livro. O importante é que vocês conheçam a Bíblia e assim se aprofunda na nossa fé, e para poder passar isso de uma forma correta dentro das pastorais, as professoras de catequeses, né? Toda a igreja, né? É muito bom a gente conhecer a palavra de Deus e fazer dela um instrumento de santidade nas nossas vidas. Eu estou com muita saudade dos meus alunos, estou meio tristinha, mas devagarzinho a gente vai se recuperando, doida para voltar às aulas presenciais. Amo vocês e quero muito agradecer. Já chegamos a 260. Agora é rumo a 270 no canal. Obrigado a vocês, meus amores. Um beijo grande. Que até sexta-feira, se Deus quiser.